Prezados colegas intensivistas, é com grande satisfação que apresento a vocês uma discussão aprofundada sobre a antibioticoterapia em terapia intensiva, com foco em germes multiresistentes, GMR. Esta abordagem está solidamente baseada nas mais recentes evidências científicas e nas diretrizes da Infectious Diseases Society of America, IDSA, essenciais para nossa prática diária. A resistência antimicrobiana é, sem dúvida, um dos maiores desafios de saúde pública da nossa era. Em 2019, foi diretamente responsável por 1,3 milhão de mortes. Dados alarmantes mostram um aumento global de 43% na mortalidade atribuível à resistência antimicrobiana e um crescimento de 67% nas infecções associadas aos cuidados de saúde. Esta realidade impõe a nós, intensivistas, a responsabilidade de estarmos sempre atualizados e vigilantes. Na unidade de terapia intensiva, UTI, a epidemiologia dos germes multiresistentes é dominada tanto por bactérias gram-negativas quanto gram-positivas. Entre os gram-negativos de maior preocupação, destacam-se as enterobacterales produtoras de beta-lactamases de espectro estendido, ESBLE, as enterobacterales resistentes a carbapenêmicos, CRE, a Pseudomonas aeruginosa multiresistente, MDR, e extensivamente resistente, DTR, e o Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmicos. No cenário dos gram-positivos, a atenção se volta principalmente para o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, MRSA, e os enterococos resistentes à vancomicina, VRE. Em termos de prevalência, a Escherichia coli, 44,3%, Klebsiella pneumoniae, 35,0%, e Pseudomonas aeruginosa, 25,3%, são os mais frequentemente isolados, com o Acinetobacter baumannii apresentando um alto índice de resistência, 31,2%. Os mecanismos de resistência são complexos e multifacetados. Basicamente, a resistência pode surgir de mutações genéticas espontâneas ou, mais frequentemente, pela transferência horizontal de genes. Essa transferência ocorre através de elementos genéticos móveis como plasmídios, transposons e integrons. Do ponto de vista bioquímico, os micro-organismos desenvolvem estratégias como a inativação enzimática do antibiótico, modificação do alvo do antibiótico, redução da permeabilidade da membrana externa e a ativação de bombas de fluxo que expulsam o fármaco para fora da célula. Vamos agora detalhar os principais GMR e suas abordagens terapêuticas. MRSA, Staphylococcus aureus resistente à meticilina. O MRSA é um patógeno gram-positivo de grande relevância clínica. Seu principal mecanismo de resistência reside na presença do gene MECA, que codifica uma PBP2, proteína de ligação de penicilina, com baixa afinidade por todos os antibióticos lactâmicos, tornando-os ineficazes. Epidemiologicamente, o MRSA é uma causa importante de diversas infecções graves em pacientes críticos, incluindo pneumonia associada ao ventilador, PAV. Infecções de corrente sanguínea primárias associadas a catéter, IPSU, e infecções de sítio cirúrgico. A suspeita de infecção por MRSA deve surgir em pacientes com fatores de risco para a resistência antimicrobiana, como internação prévia ou uso recente de antibióticos, ou em ambientes onde a prevalência de S. aureus resistente à meticilina excede 10 a 20%. O tratamento do MRSA baseia-se em alguns pilares. Vancomicina. A dose inicial recomendada é de 15 a 20 mg kg a cada 8 a 12 horas, com o objetivo de atingir uma relação área sob a curva concentração inibitória mínima, AUC-MIC, de 400 a 600 mg*H/L para otimizar a eficácia e minimizar a toxicidade. Linezolida, administrada na dose de 600 mg, por via intravenosa ou oral, a cada 12 horas. É particularmente indicada para o tratamento de pneumonia, infecções de pele e partes moles profundas e meningite. Daptomicina. A dose varia de 6 a 10 mg/kg por via intravenosa a cada 24 horas. É uma opção valiosa para bacteremia e endocardite causadas por MRSA. VRE. Enterococos resistentes à vancomicina. Os enterococos resistentes à vancomicina, VRE, representam um outro desafio significativo. O principal mecanismo de resistência envolve uma alteração na via de síntese do peptidoglicano da parede celular bacteriana.
Os genes VAN-A e VAN-B são os mais comumente identificados, levando à substituição do dipeptídeo D-ala-D-ala por D-ala-D-lactato, reduzindo drasticamente a afinidade da vancomicina pelo seu alvo. Os fatores de risco para infecção por VRE incluem o uso prévio de antibióticos de amplo espectro, hospitalização prolongada, imunossupressão e a presença de dispositivos invasivos. O manejo do VRE depende do sítio e da gravidade da infecção. Para infecções graves, as opções incluem linezolida, 600 mg quarta PO a cada 12 horas, ou daptomicina, 8-12 mg kg quarta a cada 24 horas. A terapia combinada pode ser considerada em cenários específicos para alcançar sinergia. Para ITU não complicada, as opções são nitrofurantoína, fosfomicina, amoxicilina, se a cepa for suscetível, ou doxiciclina. No caso de pielonefrite ou ITU complicada, o tratamento envolve linezolida, daptomicina, ou a combinação de ampicilina com aminoglicosídeo. A duração recomendada da terapia é de 10 a 14 dias. GMR gram-negativos, ESBLE, Enterobacterales produtoras de beta-lactamases de espectro estendido. As ESBLE são um grupo de bactérias gram-negativas que produzem enzimas lactamases de espectro estendido, sendo as enzimas CTX-M as mais prevalentes. Essas enzimas hidrolisam e inativam a maioria das penicilinas, cefalosporinas de primeira, segunda e terceira geração, e o astrionam. O tratamento para a ESBLE depende da apresentação clínica. Para a cistite não complicada, as opções incluem nitrofurantoína, sulfametoxazol trimetoprim, TMPS-MX, ou fluoroquinómanas, se houver suscetibilidade comprovada. No cenário de pielonefrite ou ITU complicada, os carbapenêmicos são os agentes preferenciais. Fluoroquinolonas ou TMPS-MX podem ser alternativas se a suscetibilidade for confirmada. Para infecções fora do trato urinário, os carbapenêmicos, como meropenem e imipenem, são a escolha de primeira linha, especialmente em pacientes críticos. Enterobacterales produtoras de AMP-C. Essas bactérias produzem lactamases AMP-C, que podem ser cromossômicas ou plasmidiais. Essas enzimas conferem resistência intrínseca ou adquirida a penicilinas e cefalosporinas de primeira a terceira geração. É fundamental evitar o uso de cefalosporinas de terceira geração no tratamento de infecções por esses micro-organismos. Cefepime é a opção preferencial devido à sua estabilidade contra a hidrólise por AMP-C. Deve-se evitar o uso de piperacilina tazobactam em infecções invasivas devido ao risco de indução da produção de AMP-C. Carbapenêmicos podem ser considerados como alternativa se o cefepime for contraindicado. CRE, Enterobacterales resistentes a carbapenêmicos. As CRE são um grupo de bactérias gram-negativas que desenvolveram resistência aos carbapenêmicos, uma classe de antibióticos de último recurso. A identificação do tipo específico de carbapenemase é crucial para guiar a terapia adequada. Existem diferentes classes de carbapenemases. KPC, classe A serina lactamase. MBL, classe B incluem NDM, VIN e IMP, que são metalolactamases dependentes de zinco. OXA48-like, classe D serina lactamase. NPCCRE, non-carbapenemase produzem CRE, que se tornam resistentes aos carbapenêmicos por outros mecanismos, como a combinação de ESBL e AMP-C com perda de porinas. O tratamento para CRE é complexo e deve ser direcionado pelo perfil de resistência. Para cepas produtoras de KPC, os agentes preferidos são meropenem vaborbactam, MVB, ceftazidima-avibactam, CZA, e imipenem-cilastatina relebactam, ICR. Para NDM-MBL, a combinação de ceftazidima-avibactam com astrionam, ou cefiderocol, são as principais opções. Para cepas OXA48-like, ceftazidima-avibactam é o agente preferido. No caso de NPCCRE, a infusão estendida de meropenem e imipenem pode ser eficaz. P. aeruginosa DTR, extensivamente resistente. A Pseudomonas aeruginosa DTR é definida pela não suscetibilidade a múltiplas classes de antibióticos, incluindo piperacilina tazobactam, ceftazidima, cefepime, astrionam, carbapenêmicos e fluoroquinómanas. O tratamento dessas infecções graves inclui novas opções antimicrobianas. Ceftoluzana tazobactam, CT.
ceftazidime avibactam, CZA. Imipenicilstatina relebactam, ICR. Cefiderocol, CFDC, que é particularmente preferido para cepas produtoras de MBL. Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmicos. O Acinetobacter baumannii resistente a carbapenêmicos é um patógeno gram-negativo notório por sua resistência intrínseca e adquirida. Os mecanismos de resistência mais comuns envolvem as carbapenemases tipo OXA, OXA23, OXA2440, OXA51, OXA58. O tratamento preferencial para infecções graves é a combinação de sulbactam-durlobactam com um carbapenêmico. Uma alternativa, embora com menos dados robustos, é o uso de ampicilina-sulbactam em altas doses associado a outro agente. A terapia combinada, com pelo menos 2 agentes ativos, é fortemente recomendada para maximizar a eficácia e prevenir o desenvolvimento de novas resistências. Stenotrophomonas maltophilia. A Stenotrophomonas maltophilia é uma bactéria gram-negativa intrinsecamente resistente a muitos lactâmicos. Ela possui metalolactamase L1 e serinalactamase L2, o que confere sua resistência inerente. É frequentemente associada a pacientes com ventilação mecânica prolongada e imunossupressão. O tratamento geralmente envolve uma combinação de 2 agentes, como cefiderocol, minociclina, sulfametoxazol trimetoprim, TMPS-MX, ou levofloxacina. Outra opção é a combinação de ceftazidime avibactam com astrionam. Embora o TMPS-MX seja tradicionalmente a primeira linha, a resistência a ele tem aumentado. Terapia empírica para GMR na UTI. Na UTI, a escolha da terapia empírica para GMR requer uma avaliação inicial cuidadosa da gravidade da infecção, o sítio provável da infecção e os fatores de risco individuais do paciente para GMR. O conhecimento do antibiograma local e da epidemiologia da unidade é absolutamente fundamental para guiar a escolha empírica mais apropriada. A cobertura para MRSA deve ser incluída se a prevalência local for superior a 10 a 20% ou se o paciente apresentar fatores de risco para MRSA. Da mesma forma, a dupla cobertura para P. aeruginosa é indicada se houver fatores de risco para infecção por este patógeno ou se a resistência local for alta. Terapia direcionada e descalonamento. Uma vez que os resultados da cultura e do antibiograma estejam disponíveis, é imperativo que a terapia seja ajustada, ou seja, direcionada para o patógeno isolado. O descalonamento da terapia antimicrobiana, que consiste em reduzir o espectro do antibiótico ou mesmo interromper antibióticos desnecessários, é uma prática essencial de gerenciamento de antimicrobianos. Os benefícios do descalonamento são múltiplos: menor seleção de resistência, redução dos efeitos adversos dos antibióticos e otimização dos custos. Otimização farmacocinética, farmacodinâmica, PK/PD. A otimização PK/PD dos antibióticos é crucial na UTI para garantir a máxima eficácia. Para os lactâmicos, que são antibióticos tempo-dependentes, o objetivo é maximizar o tempo em que a concentração plasmática do fármaco permanece acima da concentração inibitória mínima, MIC, por cento FT-MIC. Isso é melhor alcançado através de infusões estendidas, ao longo de 3 a 4 horas, ou, em alguns casos, infusões contínuas. Os aminoglicosídeos são antibióticos concentração-dependentes, onde o pico de concentração plasmática em relação a MIC, max-MIC, é o principal parâmetro de eficácia. Doses altas administradas em intervalos estendidos são preferíveis para otimizar esse parâmetro e minimizar a toxicidade renal. A vancomicina é um caso particular, onde o parâmetro ideal é a relação AUC-MIC de 400 a 600 mg/HL. Isso geralmente requer a administração de doses de ataque e um monitoramento cuidadoso dos níveis séricos para ajuste da dose. Duração da terapia antimicrobiana. O princípio fundamental da duração da terapia antimicrobiana é usar a menor duração efetiva possível, minimizando a pressão seletiva para a resistência. Para a maioria dos pacientes com pneumonia associada à assistência à saúde, HAP, ou pneumonia associada ao ventilador, VAP, 7 dias de terapia são geralmente suficientes. Na bacteremia por MRSA, a duração varia. Infecções não complicadas exigem /JEC 2 semanas, enquanto infecções complicadas podem necessitar de 4 a 6 semanas de tratamento.
Paraitu por VRE, cistite requer contra/JEC 7 dias, e pielonefrite necessita de 10 a 14 dias. Conclusões e mensagens finais. Em resumo, a abordagem da antibioticoterapia na terapia intensiva, com foco em germes multiresistentes, exige uma perspectiva multifacetada. Isso inclui o diagnóstico preciso, a otimização da terapia, a implementação de programas de gerenciamento de antimicrobianos, AMS, e um rigoroso controle de infecções, PCI. Os pontos-chave para o sucesso envolvem conhecer a epidemiologia local e adaptar as diretrizes da AIDS à nossa realidade. A otimização da terapia através do descalonamento, da farmacocinética, farmacodinâmica e da menor duração efetiva é crucial. E, por fim, a colaboração entre a equipe multidisciplinar e o aprendizado contínuo são pilares essenciais para combater a resistência antimicrobiana e melhorar os desfechos dos nossos pacientes. Agradeço a atenção de todos.